Como é bom poder louvar ao Senhor, como é bom poder estar na presença dEle. Eu não sei como é que os irmãos estão, mas eu estou tão feliz de poder voltar a interagir com os irmãos no culto. Eu louvo a Deus pelo cuidado, pela graça dEle sobre a minha vida. A minha esposa diz que eu estou 220 por hora, né? Isso já está sendo uma infração de trânsito. Mas eu estou muito feliz, irmão, em poder estar com vocês, poder celebrar ao Senhor junto com vocês. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Louvamos ao Senhor pela bênção de podermos servi-lo e adorá-lo. Eu queria que você lesse comigo, neste momento, a palavra do Senhor, a palavra viva, santa e eficaz, no texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa carta aos Romanos é a carta de um homem amadurecido. Paulo estava bem maduro já quando escreve Romanos. Já tinha fundado várias igrejas em grandes centros. Então Paulo sabe o que ele está falando. Paulo está defendendo aquilo que ele cria. A Bíblia vai nos dizer, e os historiadores vão nos dizer, que essa carta aos Romanos, juntamente com Gálatas e 1 e 2 Coríntios, são as grandes cartas de Paulo. E aí eu queria ler com você, chamando a sua atenção para as verdades do Evangelho, aquilo que a Bíblia tem relatado a mim e a você, aquilo que a Bíblia quer falar ao meu e o seu coração nessa noite, e que essa palavra cale fundo em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Por favor, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto muito conhecido, se não da grande maioria, mas de muita gente que serve ao Senhor. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça nessa noite. Fale ao nosso coração, Senhor, de uma forma intensa. Que cada um que está conosco nessa transmissão, nesse culto de louvor ao Senhor, seja mais uma vez impactado pela palavra do Senhor. Nós cremos num Deus vivo e poderoso, e por isso nós oramos na convicção de que o Senhor falará a cada um de nós, independente das condições do pregador, porque é o Teu Espírito que fala, Pai. Então tenha misericórdia de nós, fale conosco e nos impulsione a sairmos do comodismo e irmos para a linha de frente, testemunhar do Teu amor, no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Romanos, como eu disse, é a carta de um apóstolo maduro. E é interessante quando a gente estuda sobre Romanos, a gente percebe algumas nuances muito importantes. A grande defesa de Paulo, a grande ênfase de Paulo em Romanos é a justiça de Deus. Mas não uma justiça que é atrelada ao conhecimento humano, não uma justiça no cumprimento das leis, por exemplo, como o Antigo Testamento, mas uma justiça que vem através da graça, mediante a fé. Tá? Então é importante entender isso. Como eu disse, Paulo já tinha fundado várias igrejas, e agora ele está aqui realizando ou mostrando tudo aquilo que estava no coração dele, levando a igreja a ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Se você puder olhar comigo aí, duas questões muito interessantes. Aí no versículo 1 diz o seguinte: por causa da grande misericórdia divina. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que nós somos alcançados pela misericórdia, mas não só alcançados, nós temos que proclamar essa misericórdia. É algo prático, tem que ser vivenciado. Diz também o texto, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias e que não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, nós fomos chamados como o povo do Senhor, nós fomos chamados como o povo santo, nós fomos chamados como servos do Deus Altíssimo e vivemos debaixo da justiça de Deus, não uma justiça tirana, mas uma justiça que nos absolveu, uma justiça que nos transformou, uma justiça que alcançamos pela graça e misericórdia do Senhor através da fé.
E aí, então, volte os seus olhos, por favor, nesse texto, para a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, a carta de Romanos é tão importante que João Crisóstomo, um grande pregador do século V, e alguns até dizem que é o maior pregador do século V, ele diz o seguinte: ele pedia para que lessem Romanos para ele em voz alta uma vez por semana, porque ele queria entender isso, aquilo foi gravado no seu coração. Lutero, por exemplo, afirmava que Romanos era importante e para ele trouxe firmeza à sua fé. Os grandes reformadores viam em Romanos a chave de entendimento de toda a Escritura. E não só os reformadores, mas grandes outros servos do Senhor usam Romanos como base para a igreja cristã. Então Romanos não é simplesmente um compêndio teológico, é uma carta prática. Agora Romanos tem pelo menos duas grandes estruturas. A primeira estrutura de Romanos está entre o capítulo 1 e o capítulo 11, onde Paulo está falando acerca da defesa da fé. Paulo está falando que nós alcançamos a graça do Senhor, alcançamos a misericórdia e a justiça através da fé e não das obras. E a salvação, tanto do judeu quanto do gentil, e havia um grande embate ali, e Paulo qualifica os dois na mesma condição debaixo da justiça de Deus. Por exemplo, o pecado levou-os, tanto o gentil quanto o judeu, à distância do Senhor, e o Senhor Jesus poderia libertá-los do pecado e salvá-los da condenação. Essa salvação só na pessoa de Cristo. O pecado trouxe depravação humana, e a justificação é provida em Cristo e acessada pela fé. Meu querido, entenda isso, compreenda isso. Nós só estamos aqui, nós só servimos ao Senhor, só alcançamos a graça dEle, porque nós exercitamos a fé sim, mas por conta das misericórdias dEle a cada dia sobre nós. E essa graça é derramada sobre nós, quebrando todo o domínio do pecado. Paulo está defendendo isso do capítulo 1 até o capítulo 11, nesse primeiro conjunto. E quando olhamos para esse texto de Romanos, percebemos algo interessante. O capítulo 1 até o capítulo 11 é a parte mais teológica para os professores de teologia aí, né? A parte mais teológica, a parte mais condensada, a parte mais teórica. E Paulo está dizendo aqui ainda no capítulo 1, capítulo 11, que aquele que tem Cristo está morto para a condenação da lei, e a vitória sobre a carne só acontece quando a vida é regida pelo Espírito Santo. Parece-nos que Romanos... esse capítulo 1 até o capítulo 11 é a parte da formação, da capacitação, é como se fosse a academia, a parte da teoria, a instrução, o conhecimento dos princípios. Paulo se preocupa nos primeiros capítulos em defender essa parte mais apologética, essa parte mais teórica. É uma declaração do evangelho, de como Paulo crê, ele defende o seu apostolado. É uma declaração das verdades do Evangelho para a vida de Paulo e de cada um de nós. Paulo faz uma declaração do amor de Deus e do amor dele para com os romanos. Então, toda essa parte inicial, toda essa parte aí do capítulo 1 ao capítulo 11, é essa parte mais técnica. E aí nós chegamos então no capítulo 12, que nós lemos nessa noite. E Paulo está dizendo o seguinte: se vocês querem servir a Deus, se vocês querem amar a Deus, vocês não devem tomar a forma do mundo, não devem se amoldar ao mundo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz o seguinte, que as misericórdias de Deus os alcançou, e também nos alcança. Meu querido irmão, preste atenção nisso. Você só está aqui por causa da misericórdia do Senhor. Agora, como disse pela manhã, nós não podemos tomar a forma que o mundo nos impõe. Poderíamos estar vivendo agora um momento de glória na humanidade. Poderíamos estar vivendo um momento de grandes festas, de grandes vitórias, mas estamos vivendo um momento muito crítico em toda a sociedade, em todo o planeta. Mas não podemos deixar que isso nos atinja ao ponto de tirar de nós a certeza, a convicção, como eu disse de manhã, quando aconteceu com Elias. Nós precisamos crer nisso. Então Paulo agora no capítulo 12, ele vai para o aspecto prático da vida cristã, ou seja, a vida cristã não pode ser assistida da arquibancada. Parafraseando a um certo comentarista,
E também trazendo para um aspecto mais prático, uma palavra mais popular, é como se assim, saiam da cadeira, saiam da academia, vocês já pegaram o diploma, vocês já estão em condições de ensinar, de caminhar, agora vão para a lida prática, vão para o dia a dia, vão para o fronte da batalha. É isso que Paulo começa a dizer aqui a partir do capítulo 12. Paulo entra num segundo conjunto. E a palavra de ordem é que ainda mantém-se a justiça de Deus, mas Paulo está dizendo o seguinte, essa justiça tem que ser praticada, exercitada, ela não pode ficar no campo das ideias. Você conhece um crente que conhece muito de Deus, teoricamente falando, e tem pouco ou pouca intimidade com ele? Você conhece alguém que é um exímio conhecedor da leitura, dos princípios, alguém que esmiuça a palavra, mas não pratica isso? É como se Paulo dissesse, vocês já estão prontos, vocês já estão preparados, vocês já venceram a academia, vocês já venceram o aspecto técnico, agora vamos para cima, vamos avançar, porque é isso que nós precisamos. E se eu pudesse escolher um tema para essa mensagem, eu diria, é hora de agir, é hora de entrar em campo, é hora de sair da arquibancada, é hora de jogar o jogo, nós não podemos mais ser telespectadores. Nós não podemos mais continuar na inércia, como diz de manhã, da vida cristã. Nós temos que entender e compreender que vivemos um novo estágio, um novo momento. Nós já aprendemos o que são os princípios bíblicos, temos que aprender muito mais ainda. Você que está chegando para o Evangelho, continue aprendendo, mas nunca se esqueça que a vida cristã não é simplesmente conhecimento teórico. Porque se assim for, é uma vida cristã que não vai levar a lugar nenhum. Talvez até um grande conhecimento, mas com pouca vivência. A vida cristã nos chama a aplicação daquilo que aprendemos de forma prática. Parece que Paulo está preocupado com isso. Como eu disse, Paulo já está mais maduro. É como se ele dissesse, eu já conheço, eu já corri atrás de muita coisa, já aprendi muita coisa. E Paulo era um homem extremamente conhecedor. Ele está chamando a atenção dos irmãos lá de Romanos, dizendo o seguinte, vocês, romanos, prestem atenção, alcance pessoas, abençoe, vocês foram alcançados pela justiça de Deus, a graça do Senhor está sobre vocês estão vivendo de fé em fé, não é pelas obras, não são pelas obras, mas entendam que as pessoas precisam também saber disso. É um convite de Paulo a sair do campo das ideias. Como eu disse, é um convite de Paulo a entrar em campo para o jogo da vida real. Meu querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nunca a humanidade esperou tanto a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando a igreja se manifestar. E muitas pessoas estão ouvindo do Evangelho, porque nesse momento difícil alguém está aí na sua casa, se preocupando com ela, e levando a ela uma cesta básica, que não é comercialização da fé, muito pelo contrário, é a prática do amor cristão. É alguém que sabe que na igreja de Jesus e naqueles que professam a fé no Senhor, eles entendem que o pouquinho que eles têm, eles compartilham com alguém. As poucas condições que eles têm, eles depositam em favor de alguém. Aquilo que eles têm de condições foi dada por Deus, eles estão agora dizendo, eu quero abençoar você. É isso que a igreja deve fazer, essa deve ser a prática da igreja do Senhor. Voltando para a expressão do início do capítulo 1, versículo 1, que diz, pelas misericórdias de Deus. Se você for fazer uma leitura desse texto mais aprimorada, o pessoal que é bom de hermenêutica aí, por exemplo, que é a pesquisa, né, das verdades bíblicas, a aplicação delas para a vida prática, diz o seguinte, que é agir em favor dos necessitados. Praticar as misericórdias de Deus, colocar em prática, é agir em favor dos necessitados. Meu querido, eu não tenho dúvida que eu vou dizer agora, não tenho dúvida. Eu falo isso com convicção no meu coração, não só porque eu cheguei a essa conclusão, porque eu tenho ouvido de muitas pessoas. O Senhor tirou a igreja das quatro paredes. O Senhor é como se estivesse empurrando a igreja para fora das quatro paredes. Nós estávamos muito ensimesmados. Nós estávamos muito confortáveis nos nossos templos.
Estava muito bom na igreja, lugar aconchegante, boa música, boa mensagem, boa qualidade, igreja bem arejada, igreja bonita. E o Senhor falou assim: eu vou tirar vocês daqui porque é lá fora que as pessoas estão. É lá fora que elas estão. Paulo está dizendo o seguinte: ó, você quer praticar a misericórdia de Deus? Ajude os necessitados, age em favor deles. Também significa isso, essa expressão misericórdia de Deus, ir até o faminto e aquele que sofre. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento porque não têm a esperança? Quantas pessoas viram que toda a estrutura que eles tinham, tudo aquilo que eles tinham formado, tudo aquilo que eles tinham de organizado, ruiu? Quantas pessoas próximas de você estão sofrendo com síndrome de pânico? Quantas pessoas com bons empregos perderam a estrutura que tinham? Quantas pessoas estão aflitas, sofrendo, esperando a manifestação da igreja de Jesus? Romanos é para o dia de hoje. Romanos é muito prático. A carta aos Romanos nos faz entender que nós temos que sair das quatro paredes e alcançar o pecador lá fora. E o próprio texto vai dizer, em versículos antes, que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos. E a igreja precisa levar a esperança, levar a salvação, exercitar as misericórdias de Deus, sair da arquibancada, entrar em campo, entrar em jogo, é dizer o seguinte: ó, tem salvação para você, mas fazer isso de forma prática. É muito bom conhecer de Deus, é muito bom passar um tempo aprendendo do Senhor, é muito bom entender os princípios e as verdades bíblicas, como Jesus fez com seus discípulos durante 3 anos. Ele está dizendo agora: vocês precisam jogar o jogo. E isso nada mais é que uma vida de gratidão por aquilo que Deus fez. É como se Paulo dissesse o seguinte: ó, Deus alcançou vocês, vocês estão gratos por isso, agora eu peço a vocês o quê? Que se ofereçam completamente a Deus. Ou seja, vão aqueles que estão sofrendo, vão aqueles que estão necessitados, vão aqueles que estão famintos, se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, sejam dedicados ao serviço do Senhor, sejam agradáveis a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que você é agradável a Deus? Pensa um pouquinho. Se o Senhor fosse fazer um checklist com você e comigo, o Senhor se agradaria de nós ou não? Se você fosse ser submetido agora a um teste espiritual, qual seria a sua nota? Você está se sacrificando ao Senhor? Está se dedicando ao Senhor? Você é agradável a Deus? E aí, na sequência, o texto fala o seguinte: esta é a verdadeira adoração. É como se Paulo dissesse o seguinte: ó, todos os versículos do capítulo 1 até o 11, vocês aprenderam tudo que é teoria. Vocês ficaram lá na academia. Vocês estão agora diplomados. Vocês estão agora gabaritados, capacitados, instruídos. Agora, quer entender que é adoração? Vá alcançar as pessoas. Se ofereçam a Deus. Alcance elas, ame elas, mostre elas. Ou seja, entre em campo, meu querido. E aí, como já disse e repito, não vivam como as pessoas do mundo vivem. Não vivam amoldados àquilo que o mundo impõe. Não vivam, e aí eu vou fazer uma autocrítica a nós, Igreja de Jesus. Não vivam como muitos enclausurados nos seus templos. Não vivam como muitos cantando belas músicas, mas com a vida totalmente errada. Ou pode cantar belas músicas e ter uma vida boa, não estou usando isso como paradigma. Não vivam como muitos que apresentam grandes concertos, grandes eventos, mas sem a presença do Senhor. Não vivam no comodismo da vida cristã. Sacrifiquem ao Senhor. Seja diferente. Não se amoldem ao mundo. Faça a diferença. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. E a palavra aqui, você já sabe muito bem, muitos sabem, é metanoia, é metamorfose mental. É mudança de mente. Se nós não queremos mudar, o Senhor nos impulsionou a mudar. Se nós não queríamos fazer diferença, o Senhor nos impulsionou a fazermos diferente.
E aí o texto conclui assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Que coisa linda esse texto. Daria para pregar um ano inteiro só em Romanos 12, versículo 1 e 2. Porque tem coisa rica demais aqui. Há uma palavra para o meu, para o seu coração, o seguinte: se nós sabemos, queremos dizer que conhecemos a Deus, eu preciso praticar a verdade dEle, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Você tem buscado a vontade do Senhor? Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Se você diz que busca a vontade do Senhor, se você diz que está na presença do Senhor, se você tem o rótulo de cristão, se você é um cristão, denominado cristão, se você vai numa igreja evangélica, se você serve a Cristo, mas você não proclama de Jesus, as pessoas estão famintas, sofrendo, está faltando algo para você. Está faltando algo, é isso que Paulo está chamando a atenção. Ah, mas eu sei cantar, mas eu sei louvar, eu sei fazer tal coisa, eu sou fiel. Que fidelidade é essa que é guardada para você, meu irmão? Que fidelidade é essa que é enclausurada no seu coração? Que fidelidade é essa que não sai de dentro da sua casa? Que fidelidade é essa que o seu vizinho não conhece? Que fidelidade é essa que os seus colegas de trabalho não conhecem? Tem algo diferente, tem algo errado. Paulo está nos chamando essa atenção. E aí Paulo entra no aspecto do amor, como ele fala também em 1 Coríntios, como ele trabalha o aspecto do amor. Ele está dizendo o seguinte, que o amor deve ser um amor fraternal e não simplesmente um amor do afeto natural. E também pode ser praticado através do afeto, sim, mas Paulo está dizendo o seguinte, que o amor deve ser um amor fraterno. Amor não é utopia. O amor não é simplesmente algo que está acima da compreensão, não é teorizar o amor, é um amor prático. E aí Paulo faz menção aqui nesse texto, e aí quando você pode ter acesso às leituras originais, você vai perceber o seguinte, que ele usa uma expressão de que o amor deve ser sem máscara. Ele está fazendo alusão aos dramas gregos, que as pessoas se apresentavam nos cenáculos, nos teatros, mascaradas. Ele diz o seguinte, o amor de vocês não pode ser como um drama grego, onde as pessoas ouvem de amor, mas não veem quem demonstra o amor, sabem do amor, mas não experimentam o amor, ouvem falar de amor, mas esse amor não chega até elas. Ou seja, meu querido, Romanos é para o dia a dia, é prática diária, é de fato fazer a vontade do Senhor. Paulo está nos chamando a atenção de um dever que nós temos como cristãos na sociedade. Paulo está nos chamando a atenção dizendo o seguinte, meu querido, você tem um compromisso com a justiça de Deus. E como vivemos um tempo onde a justiça é algo escasso. Como vivemos um tempo onde as pessoas não creem na justiça e por consequência acabam não crendo na justiça de Deus. Quem tem que falar para elas? Eu e você. Nós temos que anunciar. É um dever nosso. E Paulo entra num caminho aqui muito interessante. Ele diz o seguinte, que esse cristão que vive uma vida prática, que um amor prático, esse cristão que já saiu da academia, que ainda continua aprendendo, mas está praticando, esse cristão deve agir com moralidade e também com retidão. Ou seja, é importante esse aspecto aqui. Está dizendo o seguinte, que as pessoas precisam ver Deus em nós muito mais do que ouvirmos falar sobre Deus. Quando eu ajo com retidão e com moralidade, eu estou demonstrando o amor cristão, porque o contrário é tão trágico quanto. O contrário de falta de moralidade e de retidão traz escárnio para o evangelho. Se você diz que clama a Deus, se você professa Jesus lá no seu trabalho, mas você é um imoral, alguém que não age com retidão, você está vazio de Deus. E Deus precisa falar com o seu coração, Ele quer falar contigo. Paulo também chama a atenção nesse texto aqui de Romanos, que eu e você precisamos exercitar o dom que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um dom, todos nós temos uma capacidade dada pelo Espírito Santo, e nós temos que praticá-la, porque senão o Senhor vai nos cobrar isso. Os dons são dados à igreja
para crescimento da obra do Senhor. Os dons são dados à igreja de acordo com a necessidade que a igreja tem. Logo, se você está na igreja de Jesus, e pode dizer na nossa igreja, e você não pratica o dom, você está aquém da vontade de Deus. Simples assim. Simples assim. Paulo também chama a atenção nesse texto aqui, da prática da hospitalidade. Você é hospitaleiro? E aí tem tudo a ver com nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode praticar a hospitalidade como prática da vida cristã, certo? Você deve praticar a hospitalidade como sinal da vida cristã. E aí nós temos uma grande oportunidade através dos pequenos grupos ou das células. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não abre a sua casa, porque você não quer que as pessoas te incomodem, se você não abre a sua casa, você não quer que surja a sua casa, Deus tenha misericórdia de você. Ah, pastor, eu não gosto, porque eu gosto de ver minha casa limpa. Se a sua casa vale mais do que uma alma, meu irmão, algo Deus tem que falar ao seu coração. Meu querido, a hospitalidade não é só receber alguém em casa para dormir na sua casa. A hospitalidade é abrir a sua casa para abençoar pessoas. Quantos dos seus vizinhos conhecem a sua casa? Quantos dos seus parentes, não aquele parente que quer ficar uma semana lá na boa, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte: abra a sua casa, seja hospitaleiro, seja uma pessoa hospitaleira. Não só abrindo a casa, mas se entregando, se doando a pessoa também. Paulo está dizendo que aquele que tem sede e fome deve receber comida. Nós vamos daqui uns dias ouvir na igreja aí um balanço do que a igreja tem feito nesse período de pandemia, e eu louvo a Deus, porque Deus tem abençoado tantas famílias que nós nem sabíamos que existiam, famílias que nem estavam ligadas a nós, e que através da sua contribuição, meu irmão, você está abençoando vidas. Nós podemos testemunhar do amor de Deus. Aquele que tem sede, dá água para ele. Aquele que tem sede de Deus, dê Deus para ele. Leia comigo Romanos 12, 20, por favor. Romanos 12, 20, por gentileza. Diz o seguinte: que nós, quando praticamos isso, nós amontoamos brasas vivas sobre as nossas cabeças. Ou seja, quando eu falo do amor de Deus, eu estou trazendo brasas vivas para a minha cabeça. Eu estou trazendo bênção para a minha cabeça. Eu estou trazendo bênção para a minha vida. Eu estou sendo abençoado por Deus. Eu estou levando pessoas e cumprindo o plano de Deus. Ou seja, estou levando as pessoas a sair das garras do pecado, embora continue sendo pecador, porque isso é intrínseco à natureza humana, e agora eu estou conduzindo eles à justiça de Deus, e eles têm a salvação mediante a fé na pessoa de Jesus. É isso que o texto está chamando a minha e a sua atenção. E aí, caminhando para o final lá de Romanos, você vai perceber que do 12 até o 16 são aspectos práticos. Lá no final do capítulo 16, Paulo vai fazer uma saudação, manda um recado para os romanos, manda um recado para os irmãos, mas ele ainda lembra de uma questão interessante aqui, antes de chegar nessa parte final. Ele diz o seguinte: que nós devemos obedecer às autoridades como expressão da vida cristã. Você está entendendo? Vou repetir. Devemos obedecer às autoridades como expressão da vida cristã. Então, se você é desobediente, está indo contra a vontade de Deus. Ponto. Você usa máscara? Sim ou não? Você está sendo prudente? Sim ou não? Você está sendo cuidadoso? Sim ou não? Você está sendo inconsequente? Toma cuidado. Tem uma orientação. Ah, pastor, por que a nossa igreja não voltou com culto presencial? Porque nós temos orientação das autoridades. Ponto. Eu fui comprar lá um material para minha casa. Estou fazendo uma pequena obra, bem pequenininha lá em casa. Fui comprar lá alguns parafusos. E aí eu cheguei num senhor e falei assim: senhor, no pé da minha casa lá, uma lojinha pequena. Eu falei assim: eu vim de manhã aqui e eu não comprei o parafuso porque estava fechado. Ele falou assim: mas eu não podia abrir. Eu falei: por que você não podia abrir? Porque há um decreto do prefeito. Eu falei: e do governador também, né? Que bom. Que hora que você vai abrir? Eu vou abrir às 10 horas porque é o horário que tem que abrir. Que bom. Então amanhã eu venho comprar aqui às 10 horas. Eu achei muito interessante a expressão daquela pessoa.
Eu não sei se ela professa a fé em Jesus, eu não estou entrando no mérito, eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que ninguém, eu estou dizendo o seguinte, que ela entende que existe um decreto, existe uma orientação, existe um procedimento, existe uma forma a ser caminhada, a ser praticada, e aí eu e você precisamos obedecer às nossas autoridades. Se bem que tem uns doidos por aí, né? Não vou entrar no mérito, até porque eu não quero fazer alusão a nada e não defender e nem criticar ninguém. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que a expressão de uma vida verdadeira também está condicionada à obediência, não à subserviência. E é isso que Paulo chama a minha e a sua atenção. Meu querido, olha para mim aqui, fica comigo, presta atenção numa coisa. Se você fosse passar por um checklist da vida espiritual, você continuaria na arquibancada ou já entrou em campo? Se você fosse passar por um checklist da vida cristã, você ouviria de Deus, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei? Ou você ouviria que você é um servo infiel? Se você fosse nesse momento, tivesse um encontro com o Senhor, um encontro de avaliação da sua vida cristã, você continua na academia? Você continua na teoria, você continua aprendendo cheio de Deus, mas vazio de experiência, cheio de Deus, cheio de técnica, cheio de teoria, mas ninguém sabe disso. E muitas vezes vem ao contrário do que a Bíblia diz, você precisa virar essa chave. Meu querido, preste atenção numa coisa, nós temos uma grande oportunidade de marcar uma geração, de mudar uma realidade, de mudar a postura, de mudar a forma, de mostrar para as pessoas que Jesus ama elas sim, através de um gesto de carinho, de uma ação que mudará a vida delas. Entre em campo, comece a jogar, comece a agir, saia da arquibancada, meu irmão. Eu disse de manhã, eu vou repetir, saia do sofá. Não literalmente, porque você tem que estar agora separado, né? Em isolamento social, como alguns dizem. Mas use tudo que você tem para a glória e honra do nome do Senhor. Meu querido, em nome de Jesus, há um convite a mim e a você a praticar a vida cristã. E eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem, pensando com você algumas questões muito importantes. Mateus 28, 19 e 20 diz que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lemos pela manhã que aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Mas é o crer. Pense nisso. A Bíblia diz que o Senhor mandou de dois em dois a bater na porta. E se lá houvesse um homem de paz, a paz do Senhor repousaria sobre ele. Portas sendo abertas. É bem verdade que o texto mesmo vai dizer, lá no livro de Lucas capítulo 10, que alguns escolheram por não abrir a porta, aqueles bate a poeira do pé e vai embora, porém, existem muitos homens e mulheres de paz esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. É isso que Paulo está chamando a minha e a sua atenção. Lucas capítulo 9, versículo 26 diz o seguinte, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Há uma chamada, há uma convocação, a sua casa precisa ser instrumento da glória de Deus, a sua vida precisa ser instrumento da glória de Deus, o seu dinheiro, meu irmão, tem que ser usado para a glória de Deus, o seu carro tem que ser para a glória de Deus. João capítulo 17, versículo 16, vai dizer que o Senhor diz, ó Pai, eu rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está na sua Bíblia aí. João capítulo 17, versículo 16. O Senhor escolheu não nos tirar do mundo, o Senhor escolheu não nos colocar numa redoma, o Senhor escolheu não vivemos no invólucro cristão, o Senhor escolheu nos capacitar, nos mandar para a academia, nos mandar para a formação, nos mandar para o conhecimento, dizendo agora vão lá e marquem as gerações, façam isso como expressão de adoração ao Senhor, entrem em campo, é hora de agir, vamos avançar. João capítulo 15 fala da videira verdadeira, que deve dar frutos, e aquela que não der frutos, diz a palavra do Senhor, será cortada e lançada no fogo.
É duro isso, mas é bíblico, tá? Está na Bíblia. E ainda Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. A sociedade espera a postura de uma igreja prática. A sociedade espera de você, meu irmão, a postura de um cristão que ama verdadeiramente. As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão esperando você, por mais que você diga, eles não querem saber de Jesus, não, eles estão aguardando que você se manifeste como homem de Deus, como servo do Senhor, como aquele que foi escolhido, como aquele que foi alcançado pela graça dEle e para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. E ainda 2 textos para a gente concluir. Atos 17, versículo 14, esse texto é muito lindo, eu gosto desse texto, diz o seguinte, que aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Olha que coisa linda, ver a igreja primitiva viva, dinâmica, uma igreja que olhava para frente, uma igreja que sabia em quem ela cria, uma igreja que já tinha aprendido muito do Senhor e agora diz que viviam na graça, na manifestação do amor de Deus, nos templos, nas casas, mostrando o amor de Deus, vendendo tudo que tinha, porque tudo era do Senhor, tudo era para a glória dele, para que guardar para si? Você está guardando coisa aí na sua casa? Eu me lembro que, o pessoal está aqui junto com a gente no culto, eu me lembro que quando começou a pandemia, lembra lá da crise do papel higiênico? Alguém ouviu lá não sei onde na Europa que ia faltar papel higiênico, saiu um povo doido comprando papel higiênico, coisa maluca. Como nós temos propensão à loucura, como nós temos a propensão à insanidade. E digo você, tem crente que é insano, tem crente que é louco, tem crente que é lunático, tem crente que vive como se vivesse nas luas. E eu tenho certeza que não é você que está conosco nessa noite, tenho certeza disso, porque você é um servo do Deus Altíssimo, aleluia. João capítulo 21, versículos 15 até o 23, lembra daquela conversa de Jesus com Pedro? Lembra? Sabe quem que era Pedro? Pedro era aquele cara que era inconstante lá atrás. Pedro é aquele cara que era impetuoso. Pedro é aquele cara que metia os pés pelas mãos. Pedro é aquele cara que fazia primeiro para pensar depois. Pedro é aquele cara que ia na frente e aquele que mais quebrava a cara. Mas é interessante que Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Lembra da música? Pedro, Tiago e João no barquinho, não é? E aí então esse é discípulo de Jesus. E esse Pedro, por conta da impetuosidade dele, da insanidade dele, comete besteira. Na hora que a chapa esquentou, ele vai e corre. E sabe o que acontece? Depois que ele volta a pescar. Um dia Jesus chega lá e Pedro estava pescando. Pode falar na televisão isso, que Pedro estava nu. Agora já foi falado. Se tiver censura aí, eu estou perdido. E aí Jesus vai lá e chama Pedro de volta e diz, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo. Pedro, você me ama mesmo, rapaz? Te amo, Senhor. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Que essa pergunta de Jesus para Pedro seja a pergunta também para o seu coração nessa noite. E que em nome de Jesus, o desafio do Senhor é que você entre em campo. Não se sinta incapaz. Não diga que você não tem tempo, que é mentira. Não diga para Deus que você não consegue, porque isso é um subterfúgio. Não diga que você não vai, porque você tem outras coisas para fazer, porque você sabe que não é verdade. Diga, Deus, eu estou aqui com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Às vezes eu fico trêmulo, eu não sei falar, eu engasgo às vezes, me dá uma tremedeira, me dá um negócio, meio que um colapso, mas eu estou aqui em nome de Jesus. Usa a minha vida para a glória e honra do teu nome, Senhor. A criação aguarda ardentemente a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Como é que eu e você vamos nos portar, meus irmãos, a partir desse momento? Qual vai ser a minha e a sua postura a partir da expressão aqui de Paulo aos Romanos? Eu e você estamos dispostos a praticar as misericórdias de Deus? Eu e você já entendemos o conceito de justiça. O problema é que justiça para muitos é só condenação. A justiça de Deus é a absolvição. Você foi absolvido do seu pecado. Você não podia pagar a conta. Você estava fadado ao fracasso.
Você estava perdido, mas Jesus te alcançou, e você agora é um servo do Deus Altíssimo. Você é um pecador sim, mas é um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor use a sua vida para a glória e honra do nome dEle. Que você diga: Deus, me perdoe, porque eu estou preocupado só comigo. Eu estou preocupado com a minha casa. Eu estou preocupado com o meu bem-estar social. Eu estou preocupado com a minha profissão. E eu tenho me esquecido do Senhor. Meu irmão, se ajoelhe na sua casa agora e peça misericórdia do Senhor. Peça misericórdia do Senhor. Diga: Deus, eu tenho errado, eu tenho pecado contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, como diz lá o filho pródigo. E a exemplo daquele pai, Deus está te abraçando de novo. Deus está te trazendo de novo. Deus está te dando mais uma chance. Tem jeito para você, meu irmão. Glória a Deus por isso. Se você errou, se você foi negligente, se você falhou, diga: Deus, eu não vou perder mais nem um minuto. Agora a minha vida é para a tua glória. Tudo é para a honra do teu nome. Ah, Senhor amado, aqui estou eu, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas falhas, mas eu vou entrar em campo, eu vou sair da arquibancada, eu não vou ser mais como eu era antes. Eu quero ser novo, eu quero o novo de Deus, eu quero o novo de Deus, eu quero algo novo. Derrama do bálsamo do Senhor sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando agora, eu queria desafiar você a dizer: Deus, está aqui, estou me derramando diante do Senhor. Pode se ajoelhar na sua casa, pode chorar, abraça sua esposa, abraça seu esposo aí, abraça seu filho, abraça seu pai, abraça seu irmão. Fala: Deus, nós vamos viver o novo em nome de Jesus. Não vamos mais perder tempo, e nós vamos ganhar esse jogo em nome de Jesus. Pense nisso. Fala conosco, Senhor. Continua falando ao teu povo através da tua santa palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Mexe com o coração. Cante, meu irmão, cante em nome de Jesus. Ó Senhor amado,
Senhor Deus, em nome de Jesus, mexa com o coração do teu povo nessa noite, Senhor. Incomode esse meu irmão aí na sua casa agora. Incomode, Senhor, constranja ele com o teu espírito. Constranja, Senhor. Não permita que ele continue como ele está. Se tem alguém pensando em desistir, Senhor, dê ânimo novo, sopre do teu espírito sobre ele, Senhor. Incendeia o coração desse irmão em nome de Jesus. Se tem alguém achando que está difícil, está complicado, se tem alguém achando que não tem jeito, oh Pai, mostra a ele o teu poder, a tua graça. Mostra a ele que o Senhor é poderoso. Mostre, Senhor, mostre, Senhor, mostre em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor, aleluia, porque nós não somos um povo teórico, nós somos um povo que fomos chamados para a prática da vida cristã. Nós não fomos chamados, Senhor, para ficarmos nos bancos das igrejas. As nossas casas vão ser faróis da bênção do Senhor. As nossas vidas vão ser faróis da bênção do Senhor. As nossas bocas vão dizer que existe um Deus que mudará a realidade. Use esse irmão poderosamente, Senhor. Use o dinheiro dele, use a capacidade dele, use a profissão dele, use tudo que ele tem para a glória do nome do Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus. Quantas vezes, Pai, quantas vezes nós esquecemos do Teu amor, quantas vezes, Senhor, fomos egoístas, quantas vezes fomos medrosos, quantas vezes, Senhor, só olhamos para nós. Nos incomode com o Teu Espírito, Senhor. Que essa semana seja uma semana de mudanças. Que aquela pessoa que nós esquecemos dela, que possamos ligar para ela e dizer: tem jeito para a sua vida, tem solução para você. O seu coração pode ser alcançado pelo amor de Deus. Que as casas virtuais, através dos pequenos grupos online, sejam cheias de pessoas que precisam ouvir de Jesus. Que possamos ver um avivamento na Tua igreja, Senhor. Que possamos ver, Senhor, uma igreja vibrante, que não perde uma oportunidade. Ah, Senhor, derrame da Tua graça sobre a Tua igreja. Derrame, Senhor. Queremos ver o mover do Teu Espírito através da Tua igreja, através de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus, o nome que está acima de qualquer outro nome, o nome soberano, o nome poderoso, o nome de Jesus. Amém. Amém.